O Senhor colocou sobre o meu coração exatamente uma palavra que fala sobre dois alicerces. Coloca aqui, Mateus capítulo 7, versículo 24. E esse texto, ele fala claramente sobre duas edificações. E eu quero que você leia comigo com bastante cautela e com bastante atenção. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou repetir. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Palavras de quem? Minha? Não. Palavras do nosso Senhor. Todo aquele que ouve as palavras do nosso Senhor e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, são outras palavras? Não, são as mesmas palavras. E não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Coloca a mão sobre o seu coração, por favor, e feche seus olhos. Papai querido, obrigado em primeiro lugar, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu que estivéssemos. Eu te louvo por tudo que tem acontecido até agora. Mas eu te louvo mais ainda por tudo que ainda vai acontecer. A tua palavra diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra e não a nossa. Que esta noite os teus filhos encham o seu coração de fé. Saiam por essas portas daqui a alguns minutos, convictos de que somente o Senhor pode mudar a história da vida deles. Eu te peço nesta noite, não permita de modo nenhum que nada além do teu fluir venha sair dos meus lábios. Me esconde atrás da tua cruz, eu te peço nesta noite, para que somente a tua pessoa possa ser vista neste altar. Eu assim te oro em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Coloca, por favor, de novo. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Você repara que nos dois casos, a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram com ímpeto contra aquela casa. Você percebe que nos dois casos aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas a única diferença que fez uma cair e a outra permanecer de pé foi aonde essa casa foi edificada. Perceba que a pessoa que edificou a casa na rocha é a pessoa que ouviu a palavra e colocou em prática. Essa fez com que a sua casa fosse construída sobre a rocha. A outra pessoa que ouviu a mesma palavra, mas não praticou a palavra, tudo isso aconteceu exatamente igual, e a sua casa foi a ruína. Por isso, quando você vem ao culto, é importante você entender que existe sobre esse lugar um ambiente profético, amém? E quando uma palavra ela é liberada e você tem conhecimento da palavra e você agarra a palavra e coloca a palavra dentro do teu coração e faz com que essa palavra venha surtir um efeito dentro de você, a tua vida começa a ser transformada, porque você deixa de ser somente um ouvinte negligente e passa a ser um operoso praticante.
quando você entra nesse ambiente, entendendo que você veio aqui para receber alguma coisa de Deus, você ainda não entendeu que ambiente é esse. Esse ambiente, ele foi criado para que eu e você entremos por essas portas, para oferecer para Deus aquilo que de antemão Ele nos concedeu. E quando nós viemos oferecer a Deus, perceba uma coisa, quando você lê as Escrituras, você vai perceber que todas as vezes que um grande homem de Deus, ele passava por algum lugar e alguma coisa poderosa acontecia na sua vida, a Bíblia diz que eles levantavam um altar. Levantar um altar é oferecer alguma coisa a Deus que cabe a mim e a você oferecer. Quando nós oferecemos a Deus alguma coisa, Deus sempre responde com as suas promessas. Então, quando nós entramos por essas portas, com a convicção, com a mente, com o entendimento de que nós entramos aqui para oferecer a Ele o que, pastor? O nosso louvor, a nossa adoração. Mas pastor, eu não sei cantar direito, mas quem te disse que Deus está preocupado com a tua voz, com a tua forma de cantar? Deus está preocupado com o teu coração, com aquilo que está dentro dele. Por isso, Deus quando olha para Davi, ele diz, eu não vejo, profeta Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o talento, o homem vê a forma de falar e a forma de se expressar, mas eu não enxergo isso, eu enxergo o coração. Eu enxergo aquilo que está lá dentro. Eu enxergo algo que ninguém vê. É isso que eu enxergo. Eu não enxergo pessoas eloquentes que falam bem, mas que o propósito do coração delas não é o meu propósito. Eu olho para aqueles que talvez nem saibam falar, mas o coração deles é puro em mim. Eles entram por essas portas e eles querem literalmente se esquecer de tudo que eles estão vivendo e querem viver aquilo que eu tenho para oferecer para eles. É com essas pessoas é que eu tenho parte. Então quando você lê o texto, pode deixar o texto direto, Maria. Então quando você vê o texto dizendo que são duas edificações, e como nós estamos nesse processo de construir uma nova residência, isso tudo tem me feito refletir sobre várias coisas. Existem alguns construtores aqui na igreja que vão me entender muito bem o que eu vou dizer. Para você começar uma edificação, a primeira coisa que você precisa é fazer um projeto. Toda construção que não tem projeto, ela sempre vai um puxadinho aqui, um puxadinho ali, ela sempre vai dar alguma coisa errada, porque ela não tem um projeto para você detalhar em cima dele, você cair em cima desse projeto e executar exatamente como está no projeto. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, para que a nossa edificação seja feita sobre a rocha, nós precisamos fazer um projeto. Que projeto é esse? Um projeto de vida. O que você tem como objetivo, o que você tem como meta, aonde você quer chegar, quais são os teus sonhos, quais são os teus desejos, o que você espera de Deus, aonde você quer alcançar a bênção de Deus na tua vida. Pastor, eu quero casar. Pastor, eu quero casar, eu quero casar. Ok, você quer casar. Mas a pergunta que eu te faço, você está preparado para casar? Você hoje, se você casasse hoje, você tem condições de sustentar a tua família? Você hoje tem um lar para morar? Ou talvez até não tenha, mas você hoje tem condições de arcar com um aluguel para sustentar a tua esposa ou o teu esposo? Então, antes de você executar algum projeto, você precisa primeiro, antes de executar alguma obra, você precisa primeiro projetar. Você precisa fazer um projeto. Se você não projetar, eu posso garantir para você que a tua edificação, ela não vai dar certo. A segunda coisa que eu quero falar contigo nessa noite, você precisa entender que todo projeto, por menor que ele seja, existe uma área na construção que ninguém vê. Quando as pessoas olham dali de fora para esse templo, elas falam, uau, que igreja linda, que igreja linda. Mas as pessoas não conseguem ver o que está debaixo da terra. As pessoas não conseguem ver a fundação desse projeto. Toda obra,
A fundação é uma das partes mais caras em uma obra. Porque é na fundação que vai determinar a altura que você vai chegar da tua casa. E se realmente, de acordo com a tua fundação, se você pode ou não colocar algum peso em cima dela. É uma área onde ninguém vê. A fundação é uma parte da edificação que muitas pessoas nem sabem que existem. Às vezes você passa por um lugar, você fala, uau, que igreja linda, mas você nem para refletir se aquela igreja, se aquela casa que está linda, ou aquele apartamento, se ele foi feito com bate-estaca, se foi feito com radier. Você não pensa nem nessas coisas, mas você só admira aquilo que você vê. Quando nós olhamos às vezes para alguns irmãos, e vemos alguns irmãos com casa, com carro, aí você fala, uau, que cara, que família, que coisa estruturada, mas você não sabe o que aquele irmão, que aquela irmã fizeram na sua fundação para que eles pudessem colher aquilo que eles estão colhendo nos dias de hoje. Então a fundação é uma parte importantíssima. Eu digo que talvez seja a parte mais importante na obra. Ninguém vê a fundação, mas é a fundação que vai determinar aonde essa casa, aonde essa edificação vai chegar. Depois da fundação, vem a parte toda da estrutura da casa ou do edifício. Sobe-se colunas, vigas, porque são as colunas que sustentam as vigas que vão passar por cima dela. E essas vigas fazem a ligação de um ponto ao outro da casa. E junto com essas vigas, junto com essas colunas, também são levantados tijolos. E perceba uma coisa, esses tijolos, se eles forem colocados de qualquer forma, essa parede vai ficar completamente torta. Existe um instrumento na construção chamado plumo. Repete comigo, plumo. Plumo é um instrumento que você coloca ele na parte de cima e ele tem um peso embaixo e você alinha para ver se o tijolo que você colocou, ele está literalmente alinhado. Se a tua parede está reta, e se a tua parede estiver reta, a quantidade de emboço que será gasto nessa construção será muito menor do que quando você tem uma parede completamente torta. Perceba que, no final, seja uma construção correta ou uma construção errada, perceba que as duas no final vão ser uma construção, amém? Você está aí? Eu vou chegar já onde eu quero. Mas quando você faz uma construção certinha, com uma parede no plumo, com uma fundação bem feita, o custo da tua obra, ele é muito menor do que o custo de uma obra que é feita completamente errada. O teu resultado no final será bem melhor do que aquele que fez uma construção errada. Depois de feitas as paredes, afinal de contas está somente no emboço, somente no tijolo, vem uma coisa chamada revestimento. Repete comigo, revestimento. Revestimento é aquilo que traz beleza para aquela construção. Quando você pega um banheiro e você deixa ele todo emboçado, você não consegue enxergar bem a beleza daquele banheiro. Mas quando você vai lá e compra uns porcelanatos lindos e começa a colocar naquele banheiro, aquele banheiro começa a tomar uma forma. Eu preciso que você entenda nesta noite que assim é a construção da tua vida e da minha vida. A tua vida e a minha vida, elas são feitas de fases. O problema é que nós nos encontrávamos desgarrados de Deus. Nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus. Amém. Entregamos a nossa vida para Jesus. E aí, achamos que a nossa vida será mudada num estalar de dedos. Eu posso garantir para você que não é dessa forma.
primeira coisa que você precisa saber é se a construção, quando você começou ela lá atrás, como ela veio e como ela chegou até o dia de hoje. Se a tua construção realmente ela tem um fundamento, se ela tem algo sólido, essa construção ela vai aguentar. Preste atenção aqui em mim, por favor. Essa construção ela vai aguentar tudo aquilo que precisa ser aguentado. Depois do revestimento, a casa fica pronta. Aí vem uma coisa que nós precisamos fazer para morar em uma casa, que é equipar a casa. A casa precisa de luz, a casa precisa de armários, a casa precisa de utensílios, de móveis. E depois de tudo isso pronto, vem a parte mais importante da edificação, que é você habitar na casa. E essa habitação, ela não é feita para você. Ela é feita para o Espírito Santo de Deus. Quando você consegue reconhecer que a tua casa, a tua estrutura, ela não é feita para você, mas ela é feita para o Espírito Santo habitar em você. Você cuida da tua edificação como tudo na sua vida. Pastor, mas a minha edificação lá atrás ela foi muito errada. Não tem problema nenhum. Há tempo de reconstruir tudo aquilo que foi construído lá atrás. Quando você vai para Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz que Deus chama Jeremias e fala assim: Jeremias, eu quero falar contigo. Desce lá na casa do olheiro que eu quero falar contigo. A palavra de Deus diz que Jeremias ele vai até o olheiro e ele começa a ver um olheiro mexendo no barro. E quando o olheiro está fazendo o vaso, mas quando o vaso por algum motivo ele sai do controle do olheiro, o olheiro ele não conserta o vaso, ele desfaz todo aquele vaso e ele faz um vaso novo. O que Deus estava falando com Jeremias é o seguinte: Jeremias, eu sou um Deus que não sou um Deus de conserto, eu sou um Deus de novos começos. Eu sou um Deus que desfaz o que foi feito para começar a fazer algo novo na tua vida. E quando você entende que quando você chega à presença do Senhor, não importa como você chegou, nem de onde você veio. O que importa é que quando você chega, Deus jamais vai continuar agindo da onde você parou. Não é assim que Ele age. Deus pega a tua vida, desfaz tudo que você achava que estava feito e começa a fazer tudo novo. O problema é que algumas pessoas, elas dizem assim: Senhor, eu desejo que Tu mude a minha vida. Você deseja que Ele mude a tua vida, mas você continua vivendo da maneira que você quer viver. Como Deus vai mudar alguma coisa que você se condicionou a continuar vivendo o que você vivia? Para que Deus mude a tua vida, você precisa dizer para Ele o seguinte: eu não quero mais viver o que eu vivia, e eu quero a partir de hoje ser uma nova pessoa. Eu quero que nessa noite você possa, através do Espírito Santo de Deus, entender que a tua casa precisa ser edificada sobre uma rocha. A rocha chama-se Jesus Cristo. Se a tua casa não for edificada sobre Jesus, você não vai conseguir lutar contra as adversidades da vida. Porque você vai perceber comigo, como diz o texto, eu dei um tema para essa mensagem: 2 caminhos, escolha um. Diante da tua vida sempre vai acontecer isso, sempre você vai encontrar 2 caminhos. Sempre. Quando você conhece alguém, você precisa decidir: ou você casa ou você não casa, ou você namora ou você não namora, ou você aceita o emprego ou você não aceita, ou você sai de casa para trabalhar ou você fica em casa, ou você ajuda alguém ou você não ajuda. Sempre na tua vida, sempre, terão sempre 2 opções, sempre haverá 2 caminhos. Mas o que vai determinar o caminho certo é a decisão que você vai tomar hoje, que vai mudar a tua história de vida. Por isso eu quero nesta noite, em nome de Jesus, que você compreenda: fé, a Bíblia diz no livro de Hebreus, fé é a certeza daquilo que você não vê e a convicção de fatos que se esperam.
Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como você tem vivido, eu não sei o que tem te angustiado, mas uma coisa eu tenho certeza: pare de andar da maneira que você enxerga e comece a andar de acordo com o que Deus tem para você. Pastor, não é fácil, mas quem disse para você que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que seria leve. Ele não disse que seria fácil. João 16,33 diz: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós venceremos. Ele não disse que seria fácil, mas Ele disse o seguinte: ei, aprendei de mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Ele sempre disse para você que seria leve. Mas pastor, tem sido um peso. Por que tem sido um peso? Porque você tem edificado a tua casa sobre a tua vida e não sobre o fundamento de Cristo. A Bíblia diz em Hebreus que não existe um outro fundamento, só existe um fundamento chamado Cristo. Se a tua casa foi edificada sobre o fundamento que é Cristo, o teu fardo, eu posso garantir para você que ele vai ser leve. Não vai ser fácil, mas vai ser leve. Agora, se você tentar carregar o teu fardo, eu posso garantir para você que é muito mais pesado do que você imagina. Você não vai conseguir. Você vai conseguir sustentar até um pedacinho, mas daqui a pouco você cansa e você desiste. Sabe o que tem acontecido no meio do povo de Deus? São pessoas intensas. As pessoas, eu falei isso no outro dia, as pessoas chegam à casa de Deus, elas se convertem, elas começam com uma intensidade tão forte, e daqui a pouco quando você fala: cadê o irmãozinho? Pastor, não veio. Por quê? Ah, ele disse que não deu para vir. Ok, passa mais uma semana, cadê o irmãozinho? Pastor, ele não veio. Por que ele não veio? Porque ele falou que não deu para vir. Mas espera aí, ele não estava com uma intensidade tão grande, por que ele deixou de vir? Pastor, eu vou falar a verdade para o senhor. Ele disse que está desanimado. Mas só se desanima quem é muito intenso na saída e perde a caminhada. Você precisa ser equilibrado. Tudo na vida é equilíbrio. Quando você conhece Jesus Cristo e você entende quem Ele é na tua vida, você precisa continuar caminhando e não acreditar que as coisas estão muito rápidas. Você precisa acreditar que tudo tem um tempo certo para todas as coisas. Quando você entende isso, você continua caminhando e caminhando e caminhando e caminhando. Você pode perceber que um corredor, ele nunca, quando dá a largada, ele nunca sai igual um louco disparado, quando ele sabe que a distância é muito grande para ser percorrida. Ele sai num trote, ele sai de uma forma constante. Ele vai marcando o tempo para que ele possa chegar até o seu destino de acordo com aquilo que ele treinou antes. Quando tem uma largada e a pessoa que não tem sabedoria vindo da parte de Deus, ela dispara. Quando chega nos primeiros quilômetros, está com o palmo de língua para fora e não consegue continuar a prova, e não consegue nem cumprir o verdadeiro propósito. Assim é uma edificação sobre a rocha. Uma edificação sobre a rocha é você conhecer a pessoa de Jesus Cristo, não simplesmente de ouvir falar, mas você precisa ter intimidade com Ele. Se você frequenta a igreja há muito tempo e ainda você não tem intimidade com Cristo, é porque você ainda não entendeu quem Ele é. Pastor, mas eu quero entender esse Cristo. Ok, se você quer entender, você precisa mergulhar nas Escrituras. Você precisa entrar no teu quartinho, no teu secreto, buscar Ele como você nunca buscou na tua vida. E você vai ter certeza que através dessa edificação, que tudo que uma pessoa bem-sucedida vive, ela também passa pelas mesmas tribulações que você passa. Compreenda que a chuva vem para todos, os ventos estão para todos. A palavra de Deus em Marcos capítulo 10, versículo 46, diz que Jesus se encontra com um homem chamado Bartimeu. Esse homem era cego. Esse homem começa a chamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus fala assim: chamai-o. Esse homem vem, Jesus chega perto dele e fala assim: o que queres que eu te faça? Eu amo a maneira de Jesus agir. Pô, o cara é cego. O que queres que eu te faça? A Bíblia diz que Bartimeu fala assim: que eu torne a ver. Entenda uma coisa.
Por que Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus só pode tocar naquilo que você expõe para ele como doença. Jesus só pode agir naquilo que você acredita que é doença para você. A Bíblia diz assim, que certa vez Jesus diz o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A minha pergunta para você nessa noite é: você conhece alguém são? Você conhece alguém na terra sendo são? Eu não conheço, você conhece? Por que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes? Porque doença é só quando você reconhece que realmente você tem. Tem pessoas que são doentes, mas não se reconhecem como doentes. Jesus não age na vida dessas pessoas. Agora tem pessoas que sabem que são doentes e que precisam de cura. Jesus: ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sou um cego e eu quero ver. Eu quero ver. Jesus: uau, é de pessoas assim que eu gosto. Seja curado. Você está aí? A edificação de uma casa, ela precisa ser clara. Os fundamentos de uma obra, eles precisam ser claros. A tua casa, quando ela é edificada sobre a rocha, sobre a pessoa de Jesus Cristo, no momento em que vierem os ventos, os rios subirem, quando tudo isso, a chuva cair, tenha certeza que a tua casa vai permanecer de pé. Ela pode até balançar, mas ela não vai cair, porque ela foi edificada sobre a pessoa de Cristo, e Cristo é inabalável. Grava isso no teu coração: Cristo é inabalável. Por isso a palavra de Deus fala sobre fé. Quando a tua fé ela está firmada no propósito de Cristo, quando a tua fé toma o teu ser de uma forma tão plena, que você entende que você não é nada, mas que Cristo é tudo na tua vida. Quando você chega a esse patamar de fé, e você sabe que as adversidades elas vêm e elas vão. A Bíblia diz que certa vez Jesus fala para os discípulos o seguinte: ei, vai indo na frente que daqui a pouco eu vou atrás de vocês. A Bíblia diz que de repente começou uma tempestade muito forte. Jesus vem andando sobre as águas. Aí eles começam a achar que é um fantasma, Jesus chega. Você conhece a história toda. Pedro pede para ir andar com ele, mas Jesus chega. Jesus, quando entra no barco, aí Jesus dá uma ordem. Por que eles andavam com Jesus? E quando eles viram Jesus andando sobre as águas, por que eles não reconheceram o Mestre? Por que eles acharam que era um fantasma? Um homem que caminhava do lado deles todos os dias, implantando um reino e falando de um amor que até então aqueles homens não conheciam. Não adianta só andar com Jesus. Você precisa conhecer Jesus na intimidade. Quando um pai, ele olha para o seu filho pode estar quilômetros de distância, pode estar metros de distância. Mas quando o filho vem andando longe no meio dos amiguinhos, ele fala assim: lá, aquele lá é meu filho. Ó. Por quê? Porque um pai conhece o filho só no andar. Por que aqueles discípulos não reconheceram Jesus? Todas as vezes que o medo te toma, você deixa de reconhecer Jesus. Todas as vezes que os problemas batem à tua porta, você deixa de reconhecer Jesus. Quantas vezes você abriu os teus lábios dizendo: Jesus não está comigo? Jesus, aonde você está? Por que Jesus me abandonou? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus nunca te abandonou. Um pai que ama um filho nunca abandona um filho. Talvez o filho não saiba nem que o pai está do lado, mas o pai está sempre do lado, vendo tudo aquilo que o filho está passando. Mas o pai, o verdadeiro pai, ele precisa deixar o filho passar por algumas situações, para que esse filho deixe de ser filho, e daqui a pouco, quando ele se tornar um homem, ele possa agir de acordo com aquilo que foi agido na vida dele, com a vida do seu filho. Jesus fez vários milagres. Jesus fez várias maravilhas. Jesus curou vários enfermos.
Quando você começa a ler as Escrituras, são milagres para lá e para cá. E quando você lê a Bíblia com calma, a Bíblia diz que se fosse relatar todos os milagres que Jesus fez, não teria livro no mundo para poder escrever todos eles. Mas esse mesmo Jesus, quando ele passou por um momento mais difícil da sua vida, os seus discípulos, depois que ele foi à cruz e ele morreu, a Bíblia diz que os seus discípulos voltaram a fazer tudo o que eles faziam. Por quê? Por que os discípulos que andaram com ele, depois que ele é morto, por que esses discípulos voltam a fazer tudo o que eles faziam? Porque nós, seres humanos, infelizmente, não entendemos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito específico. Jesus passou pela vida daqueles homens, ele deixou um legado sobre eles. Jesus disse para eles tudo o que iria acontecer, mas quando tudo aconteceu, aqueles homens esqueceram de tudo aquilo que Jesus havia dito. Jesus misericordioso como é, a Bíblia diz que tem 2 discípulos caminhando o caminho de Emaús. Jesus se apresenta diante deles, começa a conversar com eles, e eles começam a dizer, pô, tu não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, cara? Não. A Bíblia diz que eles foram caminhando, chega no finalzinho, eles chamam Jesus para ficar com eles, para passar a noite com eles. A Bíblia diz que quando Jesus vai partir o pão, aqueles discípulos reconheceram Jesus. E um deles chega ao ponto de dizer, cara, você via quando ele falava que queimava o nosso coração? Mas por que eles esqueceram? Por que quando Jesus morreu, por que eles esqueceram? Por que quando você está vivendo um momento difícil na tua vida, você se esquece quem Ele é? Por que as coisas quando começam a acontecer, você tenta buscar a solução em outro lugar? Porque a tua casa não está edificada sobre a verdadeira rocha. O dia que eu e você construirmos a nossa casa, a nossa edificação 100% sobre a rocha chamada Jesus, é nesse dia que os ventos, quando chegarem, nós vamos ter certeza que eles estão chegando para ir embora. Os problemas, quando vierem, nós vamos ter convicção plena que eles estão vindo, mas eles vão cessar e vão trazer amadurecimento para a minha vida e para a tua vida. No dia que as pessoas que nós tanto amamos nos deixarem, nós vamos perceber que tudo isso faz parte de um propósito específico de Deus para nos levar a um nível de maturidade mais alto. Todas as vezes que nós nos depararmos com situações difíceis e a nossa casa estiver realmente edificada sobre a rocha, você pode ter certeza que as nossas respostas serão diferentes das respostas que nós temos no dia de hoje. Sabe esse ciúmes bobo que você sente? É porque a tua casa não está edificada sobre a rocha. Porque quem edifica a sua casa sobre a rocha tem convicção daquele que Cristo separou para ele. Quando uma pessoa tem convicção de quem é a pessoa que está do seu lado, se foi Cristo que trouxe ela, essa pessoa tem convicção plena que ninguém vai tomar ela dele. Então por isso é essa insegurança, porque a insegurança faz com que a tua casa não seja edificada sobre a rocha. E quando vem os ventos, a chuva cai, a única coisa que te faz é ter medo. Ter medo de quê? De perder a casa, porque a casa é o teu sustento, é o teu lugar de habitação. Você ainda está aí? O problema não é ser intenso, mas é ser constante. Quem é intenso acaba tendo muita intensidade no começo e depois se cansa. Mas quem é constante começa e termina tudo que começou. Seja constante com Deus. Tenha uma vida íntima com Deus, não de vez em quando, mas todos os dias. Eu estava esses dias pensando, diante de tantos gabinetes que nós temos feito no decorrer desse nosso ministério, e infelizmente eu tenho visto algumas famílias
desculpa a expressão que eu vou usar, mas se aturando. Casamentos que, na verdade, as pessoas se aturam. As pessoas vivem juntas, mas na verdade, elas vivem para manter o casamento, para que outros vejam, e vivem para que os filhos percebam que eles não estão separados. Então eles mantêm uma relação. E aí o Espírito Santo falava comigo claramente, como eu estou falando com você. Filho, assim tem sido a vida de muitas pessoas comigo. Pessoas que mantêm uma aparência, mas que na verdade não tem mais amor e intimidade comigo. Um casal que ama, é um casal intenso, é um casal que entrega a sua vida por aquela pessoa que ama. O casal que ama, quer estar junto todos os dias. O casal que ama, quer agradar o seu cônjuge todos os dias. Então, se essa noite Deus está falando ao teu coração, eu te peço em nome de Jesus, mude a tua maneira de agir, porque a Bíblia diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E nós, maridos, temos que amar as nossas esposas, assim como Ele amou a sua igreja, e continua amando. A Bíblia diz também que vocês, mulheres, precisam ser submissas aos vossos maridos. Submissão não é estar debaixo de um jugo, não. Submissão é estar junto diante da mesma missão. Não adianta o teu marido querer ir para um lado e você querer caminhar para o outro. Amós 3:3, poderão dois andar juntos se não houver acordo? Não vai dar certo. Aí vocês vão se aturar, não vão se amar. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele quer ter uma vida de relacionamento comigo e contigo. Mas não é um relacionamento para que as pessoas vejam que nós somos crentes. Não. É uma vida de relacionamento para que as pessoas percebam que nós somos apaixonados por Ele, assim como Ele é por nós. Quando as pessoas chegarem para você e falarem assim, olha só, querido, muito obrigado pelo convite que você me fez, mas eu não troco o meu compromisso com o meu amor para ir a outro lugar. Isso é uma vida de amor. Aplauda a Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não pode fazer as coisas, mas eu quero nessa noite esclarecer na tua mente o que tem sido prioridade para você. Eu gosto de fazer muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Mas existem prioridades para mim. Abaixo do meu Deus, a minha família é minha prioridade. Estar com os meus amores é tudo na minha vida. Então, se alguém me chamar para um compromisso que vai comprometer a minha relação com os meus amores, eu não vou. Porque os meus amores são muito mais importantes que alguns outros compromissos. Porém, o meu relacionamento com o amor da minha vida, com o amor da minha alma, é mais importante do que os amores da minha vida, que é a minha família. Então, se tiver que escolher entre estar com a minha família e estar com o amor da minha vida, eu quero estar com o amor da minha vida. Você está aí? A única coisa que Cristo espera de mim e de você é verdade. Ele não espera nada além da verdade. Então só faça aquilo que o teu coração está inclinado para fazer. Não queira dizer para os outros que você ama a Deus acima de todas as coisas, se você não ama. Amém? Até porque você pode enganar as pessoas, mas a Ele você não engana. Porque Ele conhece o teu coração. A Bíblia diz que Ele sonda. Ele sonda o teu coração. Mas eu quero nessa noite terminar a minha palavra deixando um conselho para você. Na edificação da tua casa, cuidado com os tapinhas nas costas que você leva. A Bíblia diz que certa vez Jesus, Ele entra em Jerusalém, as pessoas começam a jogar ramos no chão e começam a gritar, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. A Bíblia diz que esse mesmo povo que chamou Ele de rei, foi o mesmo povo que lá na frente disse, crucifica-o. O mesmo povo que começou a exaltar Ele em um momento, foi o mesmo povo que disse, crucifica-o. Solte Barrabás, mas não solte ele.
pior do que perseguição, grava isso no teu coração, pior do que perseguição é bajulação. Seja verdadeiro com todas as pessoas. Não haja de forma que as pessoas achem que você é uma coisa e na verdade você é outra. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, Ele só liberta para que nós possamos ser livres. E quando você é livre, você decide aquilo que está disposto no teu coração. E eu quero que nessa noite, eu quero te convidar a ficar de pé. Saia daqui essa noite. Preste atenção aqui, por favor. Saia daqui essa noite decidido a edificar a tua casa sobre a rocha. Saia daqui hoje decidido a mudar a sua forma de agir. Evangelho não é para quem acha que precisa. Evangelho é para quem tem certeza que precisa. Tem pessoas que eu acho que eu preciso de Jesus. Você ainda não entendeu quem Ele é. Eu tenho convicção que Ele precisa morar em mim. Por melhor que eu acho que eu sou, Ele precisa morar em mim. Evangelho não é para quem acha, é para quem tem certeza. Evangelho, a Bíblia diz que Ele veio para quebrar todo o jugo de soberba. Ele veio para lançar por terra toda a arrogância. As pessoas achavam que Ele ia chegar ali em Jerusalém, ia sentar num trono, ia começar a dar ordem, começar a dizer como é que seriam as coisas, mas não. Quando as pessoas começavam a dizer, ei, Jesus, Ele será o rei, sabe o que Ele fazia? Preste atenção nisso. Quando diziam que Jesus era rei, Ele se abaixava e se escondia e saía do meio das pessoas. Hoje tem pessoas que estão procurando um reinado. Tem pessoas que hoje querem ser ovacionadas pelo povo. Ele corria disso. Quando as pessoas começavam a exaltar Ele, sabe o que Ele fazia? Ele fugia do ambiente. Porque Ele não queria ser ovacionado por ninguém. Ele queria morar dentro do coração das pessoas. Ele não queria morar nos lábios. O profeta Isaías diz assim: esse povo te adora só com os lábios, mas o coração está longe de ti, Pai. Que você entenda que para que Ele cresça, grava isso, para que Ele cresça, é necessário que você diminua. Jesus nunca cresce na vida daqueles que acham que são crescidos. Jesus nunca se exalta na vida daqueles que acham que são grandes. Jesus olha para o maior e fala assim: eu me agrado dele, porque ele tem convicção que não é o tamanho dele, mas é o que ele carrega dentro dele. O que você carrega dentro de você é o que vai fazer a diferença nessa terra. Você precisa chegar nos ambientes e as pessoas estarem completamente tristes. Quando você chegar, alguma coisa diferente acontece.